Capítulo 62. Maria unge Jesus. Simão de Betânia era um dos poucos fariseus que haviam se unido abertamente aos seguidores de Cristo. Ele tinha esperança de que Jesus pudesse ser o Messias, mas não o aceitara como Salvador. Seu caráter não estava transformado. Seus princípios não tinham mudado. Jesus tinha curado Simão da lepra e este queria mostrar sua gratidão. Por ocasião da última visita de Cristo a Betânia, ele ofereceu uma festa para o Salvador e seus discípulos. Essa festa reuniu muitos dos judeus que vinham observando de perto os seus movimentos, alguns deles com olhos poucos amistosos. Como costumava fazer, o Salvador procurou descanso na casa de Lázaro. Muita gente veio para Betânia, alguns por simpatizarem com Jesus, outros por curiosidade de ver Lázaro, o que tinha sido ressuscitado. Com confiança e poder, Lázaro declarava a todos que Jesus era Filho de Deus. O povo estava ansioso para ver se Lázaro iria com Jesus para Jerusalém e se o profeta seria coroado rei na Páscoa. Os sacerdotes e líderes religiosos mal podiam esperar pela oportunidade de tirá-lo do caminho de uma vez por todas. Lembraram-se de quão frequentemente ele se evadira de suas tramas homicidas e temiam que ele permanecesse distante. Entre eles se questionavam: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Uma reunião do conselho foi convocada. Desde a ressurreição de Lázaro, o povo tinha ficado tão favorável a Cristo que seria perigoso prendê-lo abertamente. Por isso, as autoridades decidiram levá-lo em segredo e efetuar o julgamento o mais rápido possível. Esperavam que, quando as pessoas ouvissem acerca de sua condenação, a inconstante maré da opinião pública se voltasse a favor deles. Mas enquanto Lázaro estivesse vivo, os sacerdotes e rabinos que não estariam seguros. A existência de um homem que estivera na tumba por 4 dias e ressuscitado mediante uma palavra de Jesus provocaria uma reação. O povo se vingaria dos líderes para tirarem a vida daquele que pôde fazer tal milagre. O sinédrio, portanto, decidiu que Lázaro também devia morrer. Enquanto essa conspiração ocorria em Jerusalém, Jesus e seus amigos foram convidados para a festa de Simão. À mesa, Simão se sentou ao lado do Salvador e Lázaro do outro. Marta servia, mas Maria ouvia atentamente cada palavra que saía dos lábios de Jesus. Perdoado seus pecados e chamado seu irmão para fora da sepultura. Por isso, seu coração estava cheio de gratidão. Ela ouvira Jesus falar que a morte dele estava próxima e, desde então, desejava honrá-lo de maneira muito especial. Com grande sacrifício pessoal, ela havia comprado um frasco de alabastro de nardo puro e que era um óleo aromático caro com o qual ungiria o corpo de Cristo. Mas agora muitos estavam afirmando que ele estava para ser coroado rei. Sua dor se transformou em alegria e ela estava pronta para ser a primeira a honrar seu Senhor. Quebrando o frasco, ela derramou óleo na cabeça e nos pés de Jesus. Chorando, se ajoelhou diante dele. As lágrimas que derramava molharam os pés do Salvador e foram enxutos pelos longos cabelos de Maria. Seus movimentos podem não ter sido notados, mas o perfume do unguento encheu a sala, anunciando o ato dela e a todos que estavam ali. Porque Judas ficou aborrecido. Foi com grande desgosto que Judas testemunhou aquele ato. Começou a cochichar suas queixas para os que estavam perto dele, culpando a Cristo por ter permitido aquele desperdício. Judas, o tesoureiro dos discípulos, tinha secretamente utilizado para si próprio os poucos recursos financeiros do grupo, reduzindo-os a quase nada. Ele estava ansioso para embolsar tudo quanto antes. Quando alguém do grupo comprava algo que não considerava essencial, ele dizia: por que esse valor não foi colocado na bolsa que tenham para os pobres? O ato de Maria contrastava tanto com o orgulho de Judas que ele ficou exposto à vergonha. Ele ainda tentou alegar um motivo que justificasse sua objeção ao presente dela. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão.
João, capítulo 12, versos 5 e 6. Se o unguento de Maria tivesse sido vendido e o lucro caísse em suas mãos, os pobres nunca teriam recebido qualquer benefício. Por ser o tesoureiro, Judas se achava muito acima dos seus colegas discípulos e havia conquistado grande influência sobre eles. Sua alegada simpatia pelos pobres os havia enganado. Logo o cochicho circulou pela mesa. Por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Maria escutou a crítica. Seu coração estava trêmulo. Temia que sua irmã a criticasse por tamanha extravagância. O mestre também poderia achar que ela era uma esbanjadora. Já estava para se esgueirar para fora dali quando ouviu a voz do seu Senhor. Deixe-na em paz. Por que estão perturbando? Marcos capítulo 14, verso 6. Ele sabia que naquele ato, Maria expressara sua gratidão pelo perdão de seus pecados. Elevando a voz acima das sonoras críticas, ele disse: ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. O perfumado presente que Maria pensava aplicar generosamente sobre o corpo sem vida do Salvador, ela derramara sobre ele vivo. Em seu sepultamento, aquela fragrância poderia encher apenas a tumba. Agora, porém, tinha alegrado o coração dele. Extravasar seu amor enquanto Salvador podia ter consciência de sua devoção, era como se o estivesse ungido para o seu sepultamento. Quando entrou nas trevas de sua grande provação, Cristo levou consigo a lembrança daquele ato, uma antecipação do amor que receberia dos seus remidos para sempre. Maria havia obedecido à sugestão do Espírito Santo. Maria não tinha ideia do significado completo do seu ato de amor. Não podia explicar por que havia escolhido aquela ocasião para ungir Jesus. O Espírito Santo tinha planejado por ela, e ela somente seguira suas sugestões. A inspiração não é obrigada a dar suas razões. Presença invisível, ela move o coração a agir. Ela é a sua própria justificação. Cristo comentou o significado daquele ato. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Assim como o frasco de alabastro foi quebrado e a casa se encheu com a fragrância, também o corpo de Cristo foi quebrado. Mas ele se levantaria da sepultura e a fragrância de sua vida iria à terra. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios capítulo 5, verso 2. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Marcos capítulo 14, verso 9. Com segurança, o Salvador falou sobre o seu Evangelho e qual deveria ser pregado por todo o mundo. E onde quer que o Evangelho chegasse, o presente de Maria espalharia seu perfume e corações seriam abençoados por seu ato generoso e espontâneo. Reinos se levantariam e cairiam. Nomes de conquistadores seriam esquecidos. Mas o ato dessa mulher viveria para sempre nas páginas da história sagrada. Enquanto durar o tempo, aquele frasco de alabastro contará a história do abundante amor de Deus pela raça caída. Que incisiva lição Cristo pôde ensinar para Judas. Aquele que lê os motivos de cada coração poderia ter revelado aos convidados da festa os obscuros capítulos da experiência de Judas. Em vez de mostrar simpatia pelos pobres, ele estava roubando o dinheiro que era para beneficiá-los. Mas, se Cristo tivesse desmascarado Judas, isso poderia parecer uma razão para a traição. Judas teria ganhado simpatia até entre os discípulos. O Salvador evitou dar a ele uma desculpa para sua vil barganha. Judas sai da festa para negociar a traição de Jesus. A maneira como Jesus olhou para Judas o convenceu de que o Salvador tinha visto além da sua hipocrisia e enxergara seu caráter corrupto. E ao elogiar a ação de Maria, Cristo estava repreendendo Judas.
A censura provocou ressentimento em seu coração e, saindo da festa, foi diretamente para o palácio do sumo sacerdote e se ofereceu para lhes entregar Jesus nas mãos. Fora concedido aos líderes de Israel o privilégio de receber a Cristo como seu Salvador, sem dinheiro e sem preço. Mas eles recusaram esse presente tão precioso e compraram seu Senhor por 30 moedas de prata. Judas ficou ressentido com o caríssimo presente que Maria ofereceu a Jesus. Seu coração ardeu de inveja ao ver que o Salvador aceitou um presente que era adequado aos reis da terra. Por uma quantia incomparavelmente menor do que custara o perfume, ele traiu seu Senhor. Os discípulos não eram como Judas, eles amavam o Salvador, embora não entendessem corretamente seu caráter. Os magos do Oriente, que sabiam tão pouco sobre Jesus, demonstraram compreender mais sobre a honra que lhe era devida. Cristo valoriza atos de sincera cortesia. Ele não recusa a flor mais singela que uma criança arrancava para lhe oferecer com amor. Ele aceitava as dádivas das crianças e abençoava os doadores. As Escrituras mencionam a unção feita por Maria como uma maneira de distingui-la de umas outras Marias. Atos de amor e reverência por Jesus são evidência de fé nele como Filho de Deus. Cristo aceitou o abundante afeto de Maria, o que não foi compreendido por seus discípulos. Foi o amor de Cristo que inspirou a ação de Maria. Aquele perfume era símbolo do coração do doador, a manifestação externa de um amor alimentado, até transbordar por fontes celestiais. Os discípulos nunca apreciaram como deveriam a solidão de Cristo ao viver a vida da humanidade. Muitas vezes ele se entristecia porque sabia que se eles estivessem sob a influência dos anjos celestiais que o acompanhavam, também eles considerariam que nenhuma dádiva era de suficiente valor para exprimir a afeição que havia no coração deles. Jesus nunca foi realmente apreciado. Quando Jesus não estava mais com os discípulos e eles se sentiram como ovelhas sem pastor, começaram a ver como poderiam ter trazido alegria ao seu coração. Eles não mais atribuíam culpa a Maria, mas a si mesmos. Se pudessem retirar suas críticas, apresentando os pobres como os mais dignos da oferta do que Cristo. Foi ao retirarem o corpo ferido do seu Senhor da cruz que eles sentiram vivamente a desaprovação. Hoje, poucos apreciam tudo o que Cristo é para eles. Se o fizessem, expressariam o grande amor de Maria. Pensariam que nada é custoso demais para dar a Cristo. Nenhuma abnegação ou sacrifício é grande demais para ser suportado por amor a Ele. As palavras pronunciadas com indignação, "Por que este desperdício?", recordaram claramente a Cristo o maior sacrifício já feito, entregar-se como sacrifício expiatório por um mundo perdido. Do ponto de vista humano, o plano de salvação é um desperdício temerário de misericórdia e recursos. O universo celestial contempla com assombro a família humana que recusa a abundância do ilimitado amor expresso em Cristo. Eles bem que podem exclamar: "Por que tamanho desperdício?" No entanto, a expiação de um mundo perdido devia ser completa, abundante e plena. A oferta de Cristo não podia ficar restrita ao número de pessoas que aceitassem a dádiva. O plano de redenção não é um desperdício por não realizar tudo o que por sua liberalidade foi provido. Há o suficiente e ainda sobra. Simão, o anfitrião, ficou surpreso com a resposta de Jesus e disse em seu coração: "Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e o que tipo de mulher ela é, uma pecadora." Lucas capítulo 7, verso 39. Por Cristo ter permitido àquela mulher se aproximar dele, por não a ter rejeitado com indignação como alguém cujos pecados eram grandes demais para ser perdoados, por não mostrar que compreendia que ela havia caído, Simão foi tentado a pensar que Cristo não era profeta. Foi a ignorância de Simão sobre Deus e sobre Cristo que o levou a pensar daquela maneira. Como Deus age. Simão não percebia que o Filho de Deus tinha de agir à maneira divina, com compaixão, ternura e misericórdia.
A maneira de Simão era apenas a de ignorar o ato de arrependimento de Maria. O fato de Maria ter beijado os pés de Cristo e derramado óleo aromático sobre ele foi algo exasperante para o seu coração endurecido. Ele achava que Cristo devia reconhecer os pecadores e repreendê-los. A esse pensamento, não expresso em palavras, o Salvador respondeu: Simão, tenho algo a lhe dizer. 2 homens devia a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Assim como Natã fez com Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 1 a 7, Cristo passou para o seu anfitrião a responsabilidade de pronunciar a própria sentença. Simão havia arrastado ao pecado a mulher que agora desprezava e a prejudicou seriamente. Os 2 devedores da parábola que Jesus contou representavam Simão e a mulher. Ele não tensionava ensinar que os 2 deviam sentir graus diferentes de obrigação, pois ambos tinham uma dívida de gratidão que nunca poderiam pagar. Na verdade, Jesus queria mostrar para Simão que o seu pecado era muito maior do que o dela, assim como uma dívida de 500 denários é muito superior a uma dívida de 50. Só então Simão começou a se enxergar e a partir de um novo ponto de vista. Ele viu como Jesus, que era mais que um profeta, considerava Maria. Muito envergonhado, percebeu estar na presença de alguém superior a ele. Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não. Me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas de arrependimento e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, a quem você despreza, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Lucas capítulo 7, versos 44 e 45. Cristo estava citando as oportunidades que Simão tivera de mostrar a apreciação pelo que Jesus tinha feito por ele. Aquele que esquadrinha o coração havia lido o motivo que provocou a ação de Maria. Ele também viu o espírito que motivou as palavras de Simão. Você vê esta mulher? Jesus lhe disse: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Simão achava que tinha honrado Jesus ao convidá-lo à sua casa, mas agora ele se viu como realmente era. Viu que sua religião tinha sido um monte de farisaísmo. Ele desprezara a compaixão de Jesus, não o reconhecera como representante de Deus. Maria era uma pecadora perdoada, ele, um pecador que ainda não tinha encontrado o perdão. Como o orgulho de Simão foi humilhado. Simão foi tocado pela bondade de Jesus a não repreendê-lo na frente dos convidados. Jesus não o tratou do jeito que ele desejava que Maria fosse tratada. Simão viu que em sua bondade e misericórdia, Jesus tentara conquistar o seu coração. Uma acusação severa tinha endurecido Simão contra o arrependimento, mas a paciente correção o convenceu do erro. Ele viu como era grande a dívida que tinha para com seu Senhor e se arrependeu. O orgulhoso fariseu se tornou um discípulo humilde e abnegado. Cristo conhecia as circunstâncias que moldaram a vida de Maria. Ele poderia ter apagado toda a fagulha de esperança de sua alma, mas não o fez. Ele a levantou do desespero e da ruína. 7 vezes ela ouvira a repreensão que Cristo fizera aos demônios que controlavam seu coração e sua mente. Escutara seu intenso clamor ao Pai em favor dela. Sabia quão ofensivo é o pecado diante da pureza sem mancha de Cristo. Mediante seu poder, ela havia vencido. Quando o caso de Maria parecia sem esperança aos olhos humanos, Cristo viu nela aptidões para o bem. O plano da redenção tem assegurado grandes possibilidades para a humanidade, e essas possibilidades seriam realizadas em Maria. Por meio da graça de Cristo, ela se tornou participante da natureza divina. Aquela que havia caído, cuja mente tinha sido habitação de demônios, veio para perto do Salvador, a fim de servir em estreita comunhão com ele. Foi Maria quem se sentou a seus pés para aprender dele.
Foi ela quem derramou o precioso perfume em sua cabeça e banhou seus pés com lágrimas. Maria ficou ao lado da cruz e o acompanhou até o sepulcro. Foi ela a primeira a chegar à tumba depois de sua ressurreição e a primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. Jesus conhece as circunstâncias de cada pessoa. Você pode dizer, eu sou um grande pecador. Pode até ser, mas quanto maior seja o seu pecado, mais você precisa de Jesus. Ele nunca se afasta de alguém que se arrepende. Ele oferece o perdão a todos os que forem a Ele em busca do perdão e da restauração. Os que procurarem refúgio em Cristo serão ligados a Ele em sua natureza divina-humana. Nenhum ser humano, nenhum anjo mau poderá condená-los. Eles estarão ao lado daquele que levou os pecados na luz que vem do trono de Deus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versos 33 e 34.